Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre grandezas físicas. Então, logo após a vinheta, nós vamos começar a estudar como podemos classificar as grandezas físicas. Então, aqui será a nossa aula número 02 sobre grandezas físicas. Então, na aula passada, nós vimos a importância e a necessidade das grandezas físicas no estudo da física. Hoje, vamos aprofundar esse conhecimento aprendendo como classificar estas grandezas. Então, nós podemos classificar essas grandezas de três formas: quanto à sua forma de medição, quanto ao grau de complexidade e quanto à sua natureza. Mas hoje, especificamente, nós vamos estudar quanto à forma de medição e quanto ao grau de complexidade. A natureza nós vamos fazer esse estudo na próxima aula. Então, a grandeza física, a sua classificação quanto à forma de medição, nós vamos observar que ela pode ser feita de duas maneiras distintas. A primeira delas é de maneira direta. De maneira direta significa o quê? Quando realizamos uma medição utilizando um instrumento de medida. Então, nós podemos medir de forma direta. Então, por exemplo, quando a gente vai medir um comprimento de um objeto utilizando uma régua. Então, aqui você tem uma medida direta. Então, essa grandeza física, ela é classificada quanto à forma de medição, seria uma grandeza física direta. Também podemos utilizar um termômetro para medir a temperatura do corpo. Então, hoje em dia, todo mundo está passando por essa situação, tendo que estar medindo a temperatura quando vai entrar em um ambiente público, né? Então, o termômetro lá utilizado, ele realiza uma medida direta. Então, a temperatura, nesse caso, seria uma grandeza física direta. Também podemos utilizar um relógio, um cronômetro, para medir o tempo. Então, também temos aqui uma medida direta. Então, a medida direta utilizamos apenas um instrumento de medida e esse instrumento oferece o valor daquela grandeza que estamos realizando a medida. E quanto a... Também podemos dizer que a grandeza física ela pode ser indireta. Então, quando ela é realizada uma medida de forma indireta, ou seja, além de ter um instrumento, precisamos realizar um cálculo. Então, esse cálculo é que vai fornecer a grandeza física. Então, não conseguimos medir apenas utilizando um instrumento. Então, temos que ter um instrumento e depois fazer alguns cálculos para a gente poder conhecer aquela grandeza física. Então, essa grandeza é classificada como grandeza indireta. Aqui temos alguns exemplos. Quando medimos através de cálculos e instrumentos especiais, geralmente são instrumentos mais complexos, a distância da Terra ao Sol. Então, se eu quero medir essa distância da Terra ao Sol, então essa medida vai ser indireta, porque não temos como fazer uma medida direta apenas com instrumentos. Precisamos realizar alguns cálculos para a gente poder obter essa distância. Então, a distância da Terra ao Sol seria uma medida indireta. Aqui outro exemplo, quando medimos através de cálculos e instrumentos especiais a temperatura de uma estrela. Então, ao medir a temperatura de uma estrela, nós estamos realizando uma medida indireta, utilizando cálculos e instrumentos especiais. Então, a grandeza, só para a gente ter aqui e tirar a dúvida, né? Então, no exemplo anterior, quando eu falei da medida direta, eu conseguia medir distância, consigo medir distância, pequenas distâncias, de maneira direta. E aqui, quando eu quero medir a distância entre a Terra e o Sol, aí eu já não consigo fazer de forma direta, então eu consigo fazer de forma indireta. Então, a distância, dependendo da situação, a gente pode considerar como grandeza física direta ou indireta. Então, vai depender da situação e de como estamos realizando esta medida. Da mesma forma, a temperatura. Então, quando medimos a temperatura do nosso corpo, utilizando o termômetro, nós realizamos uma medida direta. Mas ao medir a temperatura de uma estrela, aí já é de maneira indireta.
Aqui outro exemplo, quando medimos através de cálculos o tempo necessário para que a luz emitida pelo Sol chegue até a Terra. Então, a luz que sai lá do Sol vem até a Terra. Quanto tempo ela gasta para realizar esse movimento? Então, aí é uma medida indireta, através de cálculos. Então, você observou agora que a grandeza física ela pode ser classificada quanto à forma de medição, de maneira direta ou indireta. E aqui temos mais alguns exemplos. Ó. A trena a laser, então seria a trena digital hoje, né? Podemos medir utilizando o laser. Então aqui você tem uma emissão de luz, essa emissão atinge o obstáculo e retorna, e utilizando cálculos exatamente internos aqui, né? O próprio equipamento faz esses cálculos e vai fornecer a distância. Então aqui temos uma medida direta. Quando utilizamos o radar através de propagação de ondas acústicas, ondas sonoras, também conseguimos inferir a posição e a distância que esse objeto está até de nós. Também podemos fazer a medição de espessura de tubulações utilizando o equipamento aqui chamado de ultrassom. Então, através de ondas acústicas também. Então, nós conseguimos observar isso aqui. Ó. No caso do radar, são micro-ondas, tudo aqui são, na verdade, ondas eletromagnéticas que são utilizadas para medir distância, comprimento, espessura. Então, diferentes formas de equipamentos mais especializados que nos fornecem medidas físicas. E agora nós vamos ver a classificação quanto ao grau de complexidade. Então, quanto ao grau de complexidade, as grandezas físicas são divididas em duas formas. Temos as grandezas fundamentais, que são aquelas definidas exclusivamente por meio de um padrão físico, que é estabelecido pelo Sistema Internacional de Unidades, que a gente chama de Sistema SI. Então, essas são as grandezas fundamentais. Vamos ver alguns exemplos. Ó. As grandezas fundamentais no Sistema Internacional de Medidas, podemos encontrar o comprimento. Então, a unidade de comprimento no Sistema Internacional de Medidas é o metro. Aí podemos utilizar os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Então, um exemplo de múltiplo, nós temos aqui ó, o quilômetro. O exemplo de um submúltiplo, nós temos o centímetro. Então, nós também precisamos relembrar, né, como é que fazemos essas transformações dos múltiplos e submúltiplos para a unidade fundamental, que é o metro. Nós temos a grandeza física massa, que é uma unidade também fundamental, é uma grandeza fundamental, ela no Sistema Internacional de Medidas, ela é utilizada o quilograma. Quilograma. O quilograma também tem né, a sua unidade fundamental, que é o grama, e seus múltiplos e submúltiplos. E o tempo, que é outra grandeza fundamental, no sistema internacional, é medida em segundo. Então, nós temos aqui o segundo. Que também podemos utilizar hora, minuto, dias, e tudo isso temos também relembrar como é que fazemos essas transformações para obter a unidade fundamental, que é o segundo. Então, o sistema internacional tem como 3 unidades fundamentais, inicialmente, né, que estamos estudando agora, para o estudo que a gente vai se aprofundar, que é a mecânica. Então, nós vamos precisar dessas 3 unidades fundamentais, que é a unidade de comprimento, a unidade de massa e a unidade de tempo. Comprimento medida em metro, massa em quilograma, tempo em segundo, que são as unidades fundamentais no Sistema Internacional de Medidas. Então, para exercitar e relembrar alguns conceitos, vamos responder 2 questões.
Esse é um exercício e logo em seguida vamos fazer uma questão do Enem. Então, nesse primeiro exercício, são consideradas unidades presentes no Sistema Internacional de Unidades, SI. Qual seria a resposta correta, né? Então, as unidades consideradas aqui embaixo, que estão presentes no Sistema Internacional de Unidades, são quais? Então, acabamos de ver. Nós temos a medida de comprimento, massa e tempo. Comprimento é medida em metro, massa em quilograma e tempo em segundo. Então, aqui você iria observar que a resposta correta é a letra A. Então, nós temos aqui a medida de comprimento, massa e tempo. Questão simples, só para a gente fixar um pouco a importância do sistema internacional para o estudo da física e de outras ciências também, como a química, a própria biologia também. Nós, quando estamos fazendo estudos científicos, pesquisas, geralmente utilizamos o Sistema Internacional de Medidas. E vamos, para finalizar, fazer essa questão do Enem, que vai envolver conversão de unidades. Então, nós temos aqui, um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Então, você observa aqui, a medida A representa a distância entre os eixos dianteiro e traseiro. Então, nós temos aqui a medida A, que é a distância entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro, que está aqui em milímetros, então 2.300 milímetros. Também temos aqui outra medida, que é a altura B, que é a altura entre o solo e o encosto do piloto. Então, essa altura B aqui, chamada de B, do solo até o encosto do piloto, equivale a 160 centímetros. Só que nós queremos que essas medidas de A e B sejam fornecidas em metros. Então, como é que vamos realizar essa conversão ou essa transformação? Então, preste atenção na tela seguinte, que nós vamos responder esta questão. Então, aqui nós temos A, que está medida em 2.000 em milímetro, né? 2.300 milímetros. Então, A equivale a 2.300 milímetros. E nós precisamos transformar isso em metro. Aí você vai ter que se recordar. 1 metro equivale a 1.000 milímetros. Então, se eu quero transformar de milímetro para metro, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor e vou dividi-lo por 1.000, fazendo uma regra de 3 simples. Então, 2.300 dividido por 1.000, nós vamos encontrar 2,3 metros. E para fazer a conversão, a transformação de centímetro, agora vamos trabalhar com centímetros, 160 centímetros, nós vamos transformá-lo para metro. Então, de centímetro para metro, nós precisamos dividir o valor por 100. Por que por 100? Porque 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, dividindo 160 por 100, nós vamos encontrar 1,6 metros. Então, a resposta correta dessas medidas em metros é 2,3 metros e 1,6 metros. Então, como podemos observar aqui, a alternativa correta, letra B. Letra B. Então, essas questões aí do Enem, respondemos, né? Você observa que essas questões, elas envolvem a questão da transformação de unidades e também a questão das unidades fundamentais, né? Como trabalhamos hoje, a unidade fundamental nesses dois exercícios, né? Principalmente nesse segundo exercício, que é a questão do Enem, a questão do comprimento ou medida de distância. Então, lembre-se do sistema internacional, que nós vamos utilizar para a medida de distância ou comprimento o metro, para a medida de massa o quilograma e para a medida de tempo o segundo. Então, por hoje, nós vamos ficar por aqui. Até a próxima aula.